Mas eu queria tocar num ponto que foi levantado brilhantemente pelo Lino aqui no programa de segunda-feira. Ele cunhou uma expressão que acho maravilhosa, que é a indústria da salvação. E já que a gente estava falando sobre o treinador brasileiro, ou o treinador que nasceu aqui no Brasil e que hoje está muito ressentido pelo que ele entende ser uma valorização de treinadores que nasceram fora do Brasil em detrimento deles, eu queria fazer uma reflexão sobre esse termo que o Lino cunhou aqui, a indústria da salvação, que tem tudo a ver, inclusive, com o Mano Menezes, de quem falávamos há pouco. Mas não só ele. Tem muito a ver com o Fluminense, com quase todos os times hoje no Brasil. O que é a indústria da salvação? Você está numa reta final de temporada e você está com medo de ser rebaixado ou acha que é possível dar uma arrancada milagrosa rumo a feitos maiores e você rasga o seu planejamento, paga uma multa rescisória de quem estava empregado e traz um outro treinador em busca de salvação, que é o clássico que aconteceu com o Mano Menezes no Fluminense ano passado. Então você traz o Mano e ele entrega a salvação na última rodada, no último jogo contra o Palmeiras em São Paulo, e aí você renova com ele, dá um ano de contrato, porque ele salvou você do rebaixamento. E aí, 3 meses depois, você demite e paga o equivalente a mais um ano de salário, que é o que ele tinha aproximadamente com o Fluminense. O próprio Mano foi beneficiado pela indústria da salvação no clube anterior dele, o Corinthians, que demitiu o Vanderlei Luxemburgo no meio de um confronto com Fortaleza, inclusive, entre o jogo da ida e o da volta, achando que ia buscar o milagre na Sul-Americana, na volta ao melhor, nas Copas, e para manter o time na Série A. O Corinthians já entregou de cara um contrato grande do Mano. E aí, quando veio o ano seguinte, em questão de 2 meses, o Corinthians mandou embora o Mano e tinha mais um ano de salário para pagar, segundo o que foi noticiado à época, o Mano Menezes. Então, o Mano está sendo beneficiado nessas multas. Eu sei que ele não queria ser demitido, não era o projeto dele. Mas, na prática, os clubes acabam pagando salários dobrados para técnico, o demitido e o que vem para o lugar dele, e o técnico ganha salário até um ano sem trabalhar porque ele foi demitido. Não é culpa dele, ele foi demitido. Aí o Diniz, o antecessor do Mano Menezes no Fluminense, foi para o Cruzeiro. Também parte dessa indústria da salvação. O Cruzeiro demitiu o Seabra e acreditava que com o Diniz, na reta final, ia ter uma arrancada milagrosa ali na Sul-Americana e vaga na Libertadores via Brasileiro. Não conseguiu nada disso com o Diniz. Aí começa a temporada, em poucos jogos, manda embora o Diniz, tendo também um ano de salário a pagar o Diniz. Paga o Diniz, traz um outro técnico. O que é isso? É rasgar dinheiro. É o dinheiro que você teria para investir em reforços, em saneamento de dívidas, que você rasga porque você não fez o óbvio. Mas o óbvio no futebol brasileiro tem que ser dito, que é se planejar com um mínimo de visão de longo prazo, de profissionalismo e não ficar rasgando dinheiro. Muitas vezes trocando 6 por meia dúzia, que é o que na prática a indústria da salvação faz com os nossos times. E a própria seleção brasileira hoje é vítima disso. Para salvar a seleção nas eliminatórias, e veja como são sempre os mesmos nomes que eu estou falando aqui, né? Então, para salvar a seleção nas eliminatórias, manda embora o Diniz, que já estava lá para salvar o trabalho do Ramon, traz o Dorival Júnior e manda embora o Dorival, tendo ainda 16 meses de salário a receber a próxima Copa. Poderia dar exemplos aqui até o fim da seleção do que é essa indústria da salvação. E na prática, o que ela faz? Ela faz os clubes rasgarem dinheiro, terem menos poder de investimento em reforços ou saneamento de dívidas e faz o treinador brasileiro também diminuir a capacidade dele, ou melhor, a maneira como o mercado os enxerga. Porque hoje o treinador brasileiro, me parece, está sendo enxergado apenas como um bombeiro, aquele capaz de chegar, dar um upgrade ali no vestiário, animar a rapaziada, conseguir uma salvação e ser demitido meses depois para vir outro no lugar dele. Aquela capacidade que é a principal do técnico, que é uma visão estratégica da temporada, planejar o elenco, fazer uma pré-temporada. Isso, na prática, o treinador brasileiro hoje está sendo apenas enxergado como bombeiro. Então, já que há um ressentimento de que ele se sente desvalorizado, o treinador brasileiro, faço aqui uma sugestão. Que tal saber dizer não? Que tal, como fez o Roger Machado há muitos anos? Que tal saber dizer não? Aceitar menos esse tipo de convite e se dar mais ao respeito e fazer questão de pegar trabalhos com mínimo prazo, cara. Assim, com uma mínima perspectiva de começar e terminar uma temporada, que é quando a gente mede melhor o trabalho de um técnico.